Oi, pessoal. Eu vim aqui comentar, fazer um breve comentário, pouca coisa, sobre o conto Felicidade Clandestina, o conto que eu fiz a leitura há alguns dias, conto da Clarice Lispector, né? Que foi publicado em 1971, numa coletânea de contos, e que basicamente vai contar a história de uma menina que é apaixonada por leitura, que tinha um desejo enorme de ler Reinações de Narizinho, né, do Monteiro Lobato, e vai ter um jogo entre a nossa narradora, que a gente sempre identifica como se fosse a própria Clarice, né, e a outra menina que é a dona do livro. A narradora, uma menina pobre que mora no sobrado, e a outra menina, que é a dona do livro, que é a dona de um filho, que é a filha de um dono de livraria. É o contraste, né? Porque a menina que ama livros não pode tê-los, e a menina que é filha de um dono de livraria não gosta de leitura. É algo banal para ela, né? Então existe esse jogo aí que Clarice vai fazer. E o interessante também que esse desejo pelo livro, né, esse desejo de ter o livro, o leitor ele pode perceber que quando Clarice fala desse desejo, quando a narradora fala desse desejo, não está falando apenas do livro, né, mas a busca da realização do desejo em geral. E o título do conto, Felicidade Clandestina, né? Clandestino, aquilo que é ilegal, que é ilegítimo, que tem que ser feito de maneira secreta, às escondidas. E essa felicidade clandestina que, na verdade, vai se mostrar como um conto de memória, né? Essa narradora, como mais uma vez a gente nunca vai saber se é de fato a Clarice, ou se é uma narradora criada por ela. Aí entra aí a questão, né, da autoficção, da escrita de si, aquilo que a gente estava comentando nos vídeos anteriores. E essa menina, filha do dono de livraria, como a narradora vai dizer, ela toda era pura vingança, chupando balas com barulho. E a narradora diz que ela exercia sobre ela uma tortura chinesa. Mas é interessante porque a narradora, ela não perde a esperança, ela não perde a alegria, ela não deixa morrer dentro de si o desejo. Ela valoriza esse objeto de desejo, aqui representado pelo livro, né? E a gente pode perceber, talvez, isso dentro de uma leitura minha, um jogo entre esses dois objetos de desejo. O objeto de desejo da narradora e o objeto de desejo da filha do dono de livraria. Porque a narradora ela tem um objeto de desejo, que é o livro, né? Estar com o livro o tempo todo. E a filha do dono de livraria também tem um desejo, né? Que é a dor. Ver a dor da menina pobre, né? Ver a dor da narradora. Exercer sobre ela essa tortura chinesa, né? E é interessante porque ela, a todo momento, ela dá uma desculpa para a narradora. Quando a menina vai lá a primeira vez, né? Ela diz que não estava lá com ela, que ela emprestou para uma outra menina. Quando ela volta novamente, estava comigo de tarde, mas você... Então ela vai sempre dando uma desculpa. E a outra, a narradora, ela não se deixa vencer por isso, né? Olha só que a narradora diz. Mal sabia eu como mais tarde, no decorrer da vida, o drama do dia seguinte com ela ia se repetir com meu coração batendo. Então esse drama do dia seguinte, o dia seguinte que seria o dia do possível encontro com esse objeto de desejo que nunca é de fato conquistado, né? E existe um momento que ela fala, né, que a narradora diz:
a felicidade sempre ia ser clandestina para mim. Parece que eu já adivinhava. Então, quando ela conta essas memórias, quando essa narradora vai falar da infância, mas ao mesmo tempo já falando da sua vida adulta, esse prenúncio, né, é de talvez a consciência, né? A consciência de que ela nunca conseguiria ser de fato plenamente feliz, né? E ela fala aqui no outro parágrafo. E assim continuou. Quanto tempo? Não sei. Ela sabia que era tempo indefinido, enquanto o fel não escorresse todo do seu corpo grosso. Eu já começara a adivinhar que ela me escolhera para eu sofrer. E às vezes adivinho, mas adivinhando mesmo, às vezes eu aceito, como se quem quer me fazer sofrer esteja precisando danadamente que eu sofra. Então ela é quase que uma resignação diante, diante do mal, né? Diante da tortura, diante da dor, a resignação diante disso, dessa realidade da vida, já na infância, né? Então é essa construção de consciência de que a felicidade nunca seria de fato completa, plena, né? E ela fala, adivinhando mesmo, às vezes aceito, talvez numa leitura minha, diante de tantos desafios, de tantas dores, quando a gente não pode mesmo lutar, o que a gente faz? A gente aceita e espera aquele turbilhão passar, né? E ela diz, quanto tempo? Eu ia diariamente à sua casa, sem faltar um dia sequer. E vai falando, vai passando, vai lá várias vezes, até que a mãe da filha do dono de livraria percebe aquilo, aquela menina, como diz, né, aquela menina loura, porta no vento de Recife, e pergunta o que está acontecendo, já sabendo, né, e descobre a filha que ela tem e obriga a filha a emprestar o livro. E é bonito quando a narradora fala, você entende? Valia mais do que me dar o livro. Era me emprestar pelo tempo que eu quisesse. Talvez nesse momento ela tendo também a consciência e tendo a alegria de poder opinar diante de um prazer, né, da vida. E ela leva o livro e ela fala que adia várias vezes a leitura. E ela fala que escondia o livro só para depois ter a felicidade de descobri-lo, né? Ela adia aquele momento. Olha só. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia, como eu demorei. Eu vivia no ar. Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Então o pudor diante da própria felicidade, né? Muitas vezes também até se sentindo indigna, né, de alcançar essa felicidade. Até porque ela fala que a felicidade sempre iria ser clandestina para ela. E ela continua. Às vezes sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, sem tocá-lo, em êxtase puríssimo. E ela conclui, né, desse jeito. Não era mais uma menina com livro. Era uma mulher com seu amante. Então aqui é uma leitura muito particular, breve, sobre esse conto que já tanta coisa se falou sobre ele, tanta coisa se escreveu, mas eu queria aqui partilhar um pouco dessa particularidade minha sobre a leitura. Muito obrigado.